Para começar a falar sobre isso, eu tenho que confessar aos irmãos que eu ultimamente tenho vivido uma crise com relação a como eu posso me definir enquanto seguidor de Jesus, vamos dizer assim, enquanto cristão, enquanto crente. Fico pensando se eu me defino como alguém que faz parte do movimento gospel, por exemplo. E aí, dentro desse movimento, há uma série de representantes. Se você ligar as rádios, você vai ver os representantes desse grupo gospel. Nós temos gravadoras, rádios, temos políticos, temos bancada evangélica, temos pessoas de partidos políticos. E aí eu fico olhando tudo isso e digo assim, não, eu não faço parte disso, não me sinto representado por esse grupo. E aí fico pensando que outro nome posso dar para mim mesmo. Fico pensando então que eu sou evangélico. E aí olho assim, evangélico, será que sou evangélico? Gosto do termo, porque é um termo mais abrasileirado, vamos dizer assim, né? O gospel vem lá do americano, que a tradução seria evangelho, evangélico, alguma coisa nesse sentido. Então me identifico um pouco mais. É um movimento tradicional, né, que vem desde dos grandes avivamentos da Inglaterra, quando começou então a se chamar o movimento evangelical, o movimento evangélico. E me identifico um pouco mais, mas mesmo assim é uma palavra que está tão desgastada, né, no nosso tempo, dizer eu sou evangélico. Também não me identifico tanto com o que hoje no senso comum se diz que é o evangélico. Então fico pensando, volto ainda mais, né, no tempo e digo assim, não, eu sou simplesmente crente. Sou um crente. Antigamente, na época talvez do meu avô aqui nessa igreja, as pessoas diziam simplesmente sou crente. Não diziam sou gospel, sou evangélico, sou crente. Creio em Jesus Cristo. E aí também fico pensando se eu me identifico com essa determinação. Crente, o que significa ser crente? Pelo menos no senso comum. Penso que ser crente é alguém que crer em alguma coisa. Crente é alguém que crer em alguma coisa. Crer, pelo menos aí, estou falando tudo isso não teologicamente, mas no senso comum, porque estou falando de uma definição acerca de mim mesmo. Crente é alguém que crê em Jesus. E crer significa acreditar. Ora, também não é só isso, é uma definição talvez, uma definição limitada. Eu não só creio em Jesus no sentido de acredito que Ele existe, porque se fosse assim, até o diabo seria crente, porque ele também acredita que Jesus existe, acredita em Deus. O diabo é crente. Então, assim, eu não sou a mesma coisa que o diabo, certo? Tem muita gente, muito cientista, muita gente que não tem nada a ver com Jesus, com os discípulos de Jesus, que são crentes, que acreditam na Bíblia, que acreditam que a Bíblia tem mensagens interessantes, que acreditam em Jesus, mas não tem nada a ver com os discípulos de Jesus. Eu também não sou desses. O que sou então? Se não sou gospel, não sou evangélico, não sou crente. Então eu posso ir para o Novo Testamento e ver que os cristãos foram chamados assim, não é verdade? Diz um texto da Bíblia que, se não me engano, em Antioquia, os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. No entanto, se a gente averiguar, quem chamava os cristãos de cristãos? Os discípulos de Jesus de cristãos? Eram os outros. Os discípulos mesmos não se chamavam assim. Era como um termo pejorativo aos discípulos de Jesus. Então tinha o Cristo, então aqueles que seguiam o Cristo eram os cristãos. Então é o grupo dos cristãos ali. Era um termo pejorativo que outros usavam para definir os discípulos de Jesus. Mas não vemos assim, pelo menos não com certa
frequência para que a gente atribua de fato esse termo a nós mesmos, os discípulos de Jesus se chamando assim de cristãos. Não sou gospel, não sou evangélico, não sou crente, não sou nem cristão. O que eu sou então? Pesquisando sobre isso na Escritura, cheguei a um lugar, a um nome que eu posso chamar, que eu sou. Que é o nome que o apóstolo Paulo dá, que os evangelhos dão, e que até mesmo lá no Antigo Testamento nós encontramos. Eu sou um justo. Eu sou um justo. Eu sou justo porque Jesus me justificou. Eu passei pela justificação. E esse é um termo interessante que o apóstolo Paulo constrói para a gente. O que significa ser alguém justificado? Ou seja, tornado justo. O que significa isso? E a gente pode compreender, e ontem o Serginho nos trouxe aqui uma introdução muito interessante, que ele fala que a maneira que nós compreendemos determinados conceitos teológicos vai influenciar na maneira que a gente vive o discipulado, vive a igreja e vive a missão. A justificação é um desses termos. Dependendo de como a gente entende, isso influencia muito a maneira que a gente vive. Então tem gente que acha que justificação, o conceito teológico da justificação é simplesmente eu estava em pecado, eu estava em dívida, eu estava como que processado, cometi um crime contra Deus, e Deus então, através do sangue de Jesus, pagou um preço que na verdade eu deveria cumprir, ou seja, pagou a pena que era destinada juridicamente a mim, ok? Porque justificação é um termo que vem do jurídico. Então, ele pagou a minha fiança, Jesus pagou a minha fiança, me tornando assim novamente justo. Agora eu estou justificado diante de Deus. Já não tenho condenação sobre mim. Tá certo isso? Tá. Mas é só isso a justificação? Não. Justificação faz de alguém, faz de mim, um ser justo. Isso me salva não só do meu pecado, da injustiça que eu cometi contra Deus, mas me salva de uma vida que promove a injustiça. Percebe? Me salva de um contexto de injustiça para me tornar então um ser que promove a justiça. Ora, nós podemos dizer então que alguém que é justificado por Deus, mas que continua durante sua vida promovendo injustiça, não pode ser considerado alguém justo. Por mais que tenha se dobrado diante de Jesus e pedido perdão pelos seus pecados e levantado a mão no apelo do pastor na igreja e então sido batizado e arrolado no hall de membros de uma igreja. Se essa pessoa ainda é um promotor de injustiça, ela de fato não foi justificada, ou seja, tornado justo. Estão compreendendo o raciocínio? Como é que nós olhamos para uma pessoa e dizemos, aquela pessoa é justa? Ela foi justificada por Deus. Podemos olhar e ver quando vemos alguém que é promotor de justiça. Alguém que promove a justiça. Alguém que recebeu a justiça de Deus e então espalha essa justiça para o mundo. Este é um ser justificado. Por isso, meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias para a gente ver algumas características dessa justiça como um estilo de vida para a gente. Quero convidar você a abrir no Evangelho de Mateus,
no capítulo 25, versículos 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46. Eu vou ler aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional. Deve ser um pouco diferente da que você tem, mas é bom que enriquece aqui o estudo, você pode comparar a minha versão com a sua. Se não sou gospel, não sou evangélico, não sou crente, não sou um cristão, sou um justo. E o justo vive dessa maneira que nós vamos ler aqui. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á no seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua esquerda e os bodes à sua esquerda. Eu li duas vezes esquerda, né? À sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitando de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitando de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Esse é um texto muito interessante, eu gosto demais e acho que no último ano eu tenho sempre voltado a esse texto e refletido sobre ele. Acho que ele é um texto de um divisor de águas na minha vida e eu acho muito interessante alguns pontos desse texto que eu queria compartilhar com vocês. Primeira coisa está aí no início, quando nós encontramos uma espécie de critério para a entrada no reino de Deus. Parece que esse texto nos dá um critério. E falando do critério do reino de Deus, nós invariavelmente vamos entrar naquela questão de fé e obras. Parece que esse é um daqueles textos que nos faz acreditar que para entrar no reino de Deus, para ser justo, é preciso de obras. Nós precisamos fazer alguma coisa para que Deus nos receba em seu reino. Parece. No entanto, há um versículo, uma frase aqui, que me ajuda a entender que isso aqui não é contrário à graça de Deus e o acesso ao reino de Deus, não por aquilo que faço, mas por aquilo que recebi do Senhor. Veja só o que diz aí o rei, quando ele receber, quando ele separar as ovelhas dos bodes, então ele vai olhar para as ovelhas e vai dizer o quê? Acompanhe aí na sua Bíblia.
diz assim: venham, benditos de meu Pai. Recebam como, o que diz a sua Bíblia? Como herança o reino que lhes foi preparado desde antes da criação do mundo. O que é uma herança? O texto diz que nós recebemos o reino como herança. É isso que diz aí nessa versão também ou não? Entrai na posse do reino de céu. Eu gostei dessa versão aqui, vou pregar com essa versão então. Receber como herança ou tomar posse desse reino nos dá a seguinte ideia. Quando o meu pai morrer, eu receberei alguma coisa dele. Certo? Que ele trabalhou, que ele conquistou, e receberei então alguma coisa. Necessariamente receberei talvez a biblioteca dele, com alguns livros, é o que eu vou querer, né? Como herança. Não quero mais nada não, até porque não tem muita coisa para me dar mesmo. Mas os livros da biblioteca dele eu faço questão, tem alguns livros do meu avô lá, algumas... Inclusive, irmãos, quero compartilhar aqui uma herança que eu vou receber muito valiosa. O meu avô tem um diário. E esse diário, quando meu avô morreu, ficou com a minha avó. Quando minha avó morreu, deu ao filho mais novo, que é o manezinho, meu pai, o Weber. Então, esse sempre passa ao filho mais novo. Eu sou o filho mais novo do meu pai. Por isso, o mais novo, que é o meu avô era o filho mais novo, passou ao filho mais novo, que é o meu pai, e o meu pai vai passar ao filho mais novo, que sou eu. Por isso, eu herdarei o diário de Benjamin César. Né? E é muito curioso. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre esse diário e vai ser bastante interessante. Mas voltando ao nosso assunto aqui sobre herança. Herança é uma coisa que você não faz nada para merecer. Você não pede para nascer na família que você nasceu, não é verdade? Você simplesmente nasce. O pai e a mãe é uma coisa dada a você. Você não trabalhou para conseguir o pai que você tem, a mãe que você tem. Herança é uma coisa que simplesmente acontece na sua vida, você não faz nada para tê-la. Você recebe, simplesmente. O reino de Deus é isso. É algo que você recebe porque você é filho. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, há uma herança para você. Essa herança é o reino de Deus. No entanto, meus irmãos, o mesmo texto que fala que nós recebemos como herança o reino de Deus, nos dá uma série de instruções de como vive essas ovelhas que receberam por herança o reino de Deus. Ora, eu sou filho de Éber. E porque sou filho de Éber, tenho um estilo de vida, tenho uma criação, tenho um sobrenome, carrego uma história, uma maneira de ser. Assim também aqueles que têm a identidade de filhos de Deus, carregam em si uma maneira de ser, uma expressão dessa identidade. Somente aqueles que de fato são filhos de Deus, na expressão de sua identidade, recebem por herança esse reino dos céus. Não é algo que fazemos para merecer esse reino, mas porque recebemos, temos um estilo de vida que comprova a nossa filiação. Que estilo de vida é esse? E o texto é muito interessante porque o texto faz um paralelo entre o estilo de vida do justo e do injusto. Primeiro ele faz uma grande lista de coisas que os justos fazem. Depois essa mesma lista está aplicada aos injustos, porque eles não fizeram aquela mesma lista. Então nós podemos ver aqui qual é a singularidade daqueles que são os filhos de Deus. O texto diz assim sobre os justos: eu tive fome e vocês me deram de comer.
E essas seis vulnerabilidades que o texto vai dizer aqui para a gente, diz muito sobre o nosso dia a dia. Diz muito sobre o nosso mundo, sobre o nosso planeta, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade. É quase que um plano de governo. Se alguém fosse candidatar a alguma coisa, pegar esse texto aqui e transformar esse texto num plano de governo, ele vai ser muito bem sucedido. Veja só qual é a proposta desse reino de Deus, da maneira de viver do cristão, do justo. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Você sabia que 1 em cada 9 pessoas no mundo tem fome? Vive com fome, na realidade da fome? 1 em cada 9. 795 milhões de pessoas são consideradas subnutridas pela ONU. 7 milhões de pessoas ainda passam fome no nosso país. Mesmo que nos últimos anos o nosso país tenha saído do mapa da fome, segundo a ONU. Muita gente deixou de ter fome no nosso país nos últimos anos, mas ainda temos 7 milhões de pessoas que passam fome. Depois ele diz que eu tive sede e vocês me deram de beber. O Brasil hoje é muito privilegiado nessa questão da água. Nós temos 12% da água doce artificial no mundo. 12% está aqui no nosso território nacional. No entanto, a gente tem um desperdício dessa água enorme. 45% de toda a água oferecida pelos sistemas públicos da água é desperdiçada. 45%. Temos um grande problema de poluição no nosso país. Você vai se lembrar, por último aqui, de uma tragédia enorme, que foi a tragédia de Mariana, por causa de empresas que não cuidaram bem do seu patrimônio, as barreiras quebraram, estouraram as barreiras e tirou um rio do mapa. Matou um rio que banhava 2 estados brasileiros. Municípios inteiros foram devastados, poluindo uma grande região, desperdiçando água doce. A seca do Nordeste também é uma situação terrível. Nós vivemos agora, no final do ano passado, em dezembro, a maior seca dos últimos 50 anos. Existiam reservatórios de água ali que estavam com 0,52% de sua capacidade. Vazios, praticamente. Não tinha água. Não tinha água para beber, não tinha água para cozinhar, para tomar banho, para nada. De fato, não tinha. E não é só lá no Nordeste, não. Vivemos essa seca no Sudeste. Em São Paulo falta água. Vivemos um racionamento de água até hoje. Lá na Cantareira, São Paulo, Rio de Janeiro. A situação é difícil. Sem falar da má distribuição dessa água. Onde os rios estão, porque é periferia, falta água. Onde é longe do rio, o centro das cidades tem água. Como é que pode ir uma coisa dessa? Má distribuição. Aqueles que têm mais dinheiro recebem a pouca água que têm, e aqueles que estão lá perto da fonte dos rios não recebem a água, porque não interessa muito ao poder público. Depois diz assim: eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, ou me acolheram. Qual é a característica do justo? Acolher o estrangeiro. Num mundo como o nosso hoje, onde a xenofobia tem crescido muito, onde nós vivemos uma grande crise migratória lá na Europa, só em 2015, ano passado, 300 mil pessoas, refugiados de guerra, imigrantes, chegaram à Europa. É muita gente. Mais de 2.500 pessoas morreram afogadas na tentativa de chegar à Europa. Uma delas você lembra, é o menininho Aylan, que morreu afogado e as ondas trouxeram
até a beira da praia. Você lembra dessa imagem tão triste de um menininho morto na beira da praia? Ele não foi o único. Foram 2.500 pessoas mortas afogadas, tentando chegar na Europa. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Característica da injustiça. Isso não é só na Europa. Aqui no Brasil, nós vivemos também uma crise. A todo dia chegam haitianos aqui no nosso país. E como eles são tratados? Como são tratados esses imigrantes? Não têm emprego, são chacoteados na rua, vivem numa subsistência terrível. Depois, outra característica dos justos: necessitei de roupas e vocês me vestiram. Uma pessoa despida, nua, é aquela que já não tem nada para que a gente tire delas. Alguém que não tem nada para oferecer. Alguém que não adianta nem ser assaltada, porque ela não tem mais nada. Toda a sua dignidade já lhe foi roubada. Não é assim que vivem, por exemplo, os moradores, as pessoas em situação de rua? Pessoas que vivem dormindo nas calçadas ao nosso redor, ao redor das igrejas, ao redor das nossas casas. Lá no Rio de Janeiro são cerca de 5.500 pessoas. 5.500 pessoas em situação de rua. Os albergues das prefeituras e das ONGs não têm capacidade para acolher todo mundo. Apenas 40% da necessidade é atendida nos albergues. É muita gente que não tem lugar para estar. São pessoas despidas e que ninguém as veste. Também, outra característica do texto: estive enfermo e vocês não me visitaram. Ou, estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Característica do justo. Nós vivemos epidemias hoje no nosso país. Vivemos a epidemia da Zika, por exemplo. Vivemos a epidemia da dengue. Mais de 1.500.000 casos de dengue no nosso país. Chikungunya. Vivemos uma precariedade enorme do sistema de saúde. Vivemos também uma máfia dos laboratórios que fabricam os remédios. Há laboratórios que fabricam a doença para poder fabricar o remédio que combate essa doença e assim gerar mais lucro. Coisas terríveis acontecem no sistema de saúde. Estive enfermo e vocês não cuidaram de mim, não me visitaram. Estive preso e vocês não me visitaram, ou vocês me visitaram no caso do justo. O Brasil, eu não sei se vocês sabem, é o 4º país com maior população prisional do mundo. E desses 4 é o único país cuja a população carcerária cresce e não diminui. Só tende a crescer a população carcerária do nosso país. Em 1990 nós tínhamos 90.000 presos, em 90. Hoje são 615.000. De 90.000 para 615.000. Nós não temos lugar para tudo isso. Há um déficit de 244.000 presos. Não há lugar para tudo isso. Bom, nós temos aqui um panorama, e que não é só na época de Jesus. É para hoje, é para agora. É como vive o justo. Aqui há um panorama de como o justo deve viver. Meus irmãos, o texto continua, e eu acho muito interessante, depois que o rei, que aqui representa o próprio Deus, no final dos tempos, separando os justos dos injustos, e então diz tudo isso, todas essas vulnerabilidades aos justos e aos injustos, e aí os dois respondem a esse rei da mesma forma. Que forma é essa? Eu acho muito interessante essa pergunta que os justos fazem, que é a mesma pergunta que os injustos fazem. Qual é essa pergunta? Senhor, quando?
quando foi que fizemos isso? Os justos perguntam. Os injustos perguntam assim: Senhor, quando foi que não fizemos isso? Mas a pergunta é a mesma: quando? Quando foi isso? O que denuncia essa pergunta acerca dos justos e dos injustos? O que essa pergunta, Senhor, quando fizemos isso, denuncia sobre a vida do justo? E o que a pergunta, Senhor, quando não te fizemos isso, denuncia sobre a vida do injusto? O injusto diz assim: eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Eu não sabia que fazendo isso eu estava fazendo para o Senhor. Eu não sabia que eu precisava exercer misericórdia. Eu não fui avisado disso antes. O justo diz assim com a sua pergunta: eu não precisava saber para agir como agi. Nem sequer sei quando foi que fiz isso. Mas fiz. Eu não precisava de justificativa nenhuma para fazer o que fiz. Simplesmente fiz. Porque me é natural. Porque é natural do justo agir com a sua generosidade e misericórdia. É natural para ele. Eu me lembro de uma frase, de uma situação da Madre Teresa de Calcutá. Certa vez um empresário muito rico foi visitá-la num dos seus leprosários, onde ela cuidava lá na Índia dos leprosos. E chegando lá, aquele empresário olhou para aquela situação toda de precariedade enorme, e a Madre Teresa lá cuidando de todo mundo sem nenhum tipo de pudor e cuidando lá de todo mundo com muito amor. E de repente aquele empresário vira para ela assim e diz: olha, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. Ela olha para ele e diz assim: nem eu. Nem eu. Não faço isso por dinheiro algum no mundo. Alguém, um desses dois, o empresário ou a Madre Teresa, precisava de uma razão para fazer. A Madre Teresa não faz por razão nenhuma. Faz simplesmente porque ama. Não precisa de motivação externa alguma. Não precisa de justificativa teológica, de argumentação para convencimento do outro. Ora, há algo de errado aqui. Os injustos só fariam se soubessem o real significado do ato de misericórdia. Os justos fizeram sem saber o real significado do que estavam fazendo. Os injustos deixaram de fazer porque precisavam de uma razão teológica. Os justos fizeram porque era-lhes uma ação natural. Os injustos, por não terem consciência das razões, optam pela omissão. Os justos, em suas ações, não se preocupavam em explicar suas razões. Os injustos agiram com misericórdia com aqueles que agiriam com misericórdia com aqueles que trariam algum benefício para si. Ou seja, se aqueles que precisavam de misericórdia pudessem dar a esses que exercem a misericórdia algum tipo de salvação, de status, de poder, membros para a sua igreja, dízimos para a sua igreja, status para a sua igreja. Se de fato isso acontecer, então eles agiriam com alguma misericórdia. Os justos, por sua vez, não escolhem a quem se dirige a sua misericórdia. Eles agem a todo faminto, a todo sedento, a todo estrangeiro, a todo despido, a todos os enfermos e a todos os presos. Mesmo que eles não lhe deem nada em troca. Mesmo que eles não se convertam à sua igreja. Mesmo que eles não deem dízimo. Mesmo que eles não lhe agradeçam, mesmo que isso não lhe traga nenhum tipo de salvação, mas eles agem com misericórdia, sem escolher a quem
Os injustos travestem o seu desejo de reconhecimento com uma capa de relevância. Perceba o que eu estou querendo dizer aqui. Os justos, sem medo da irrelevância, apenas amam. Eu quero fazer um contraste aqui entre a relevância e o amor. A igreja, e hoje a gente vive muito essa, quase que uma ditadura da relevância, né? É muito comum a gente ouvir pregações, ministérios. O importante é a gente ser relevante, a gente tem que ser relevante, relevante, relevante. E tudo é ser relevante. E o que de fato é ser relevante? Quando a gente se preocupa muito em ser relevante, a gente está se preocupando muito com a gente mesmo. Porque relevante sou eu. Quando de fato eu quero é reconhecimento. É que a cidade olhe para mim e diga, poxa, eles são bons, são relevantes. O que de fato quero quando busco a relevância pode ser reconhecimento. Jesus e esses justos aqui não tinham medo de ser irrelevantes. Irrelevantes. O amor, muitas vezes, é irrelevante. Simplesmente porque ama. O amor está com foco na necessidade do outro e pronto. Mesmo que o outro não lhe gere nenhum tipo de reconhecimento ou de relevância. Mas o outro está necessitado. O foco está nele. Por isso simplesmente ama. E tem até que perguntar, quando foi mesmo que fiz? Quando foi mesmo que fiz? Essa é a característica do justo, que não busca relevância, não busca reconhecimento, busca simplesmente amar, porque é natural para ele amar. Quem busca relevância tem o foco em si mesmo, mas quem foca a sua atenção no outro, simplesmente ama. É isso que eu aprendo dessas duas perguntas que o justo e o injusto fazem a esse rei. Senhor, quando? Senhor, quando te fiz? Denuncia sim. Olha, eu não precisava nem saber que na verdade isso era um pré-requisito, uma característica. Isso é natural para mim, porque é um natural para o justo. O outro diz assim, Senhor, quando foi que não te fiz? Eu precisava saber para poder fazer. Se eu tivesse essa justificativa, me lembro da parábola de Lázaro e do pobre. Quando os dois morrem, então Lázaro avista, o rico avista Lázaro lá no seio de Abraão, junto com Abraão, e diz assim, Abraão, por favor, peça para que Lázaro molhe a ponta da minha língua com água, porque eu estou sofrendo terrivelmente. E Abraão diz, não, há um abismo entre vocês, você, quando estava vivo, recebeu muitas coisas, agora não vai receber mais nada. Lázaro, quando estava vivo, não recebeu muita coisa e teve um sofrimento terrível, agora ele será recompensado aqui. E aí qual é a palavra de Lázaro? É essa pergunta aqui. Senhor, quando foi que te deixei de fazer isso? Lázaro diz assim, eu não sabia. Eu não sabia que eu precisava atender ao mendigo Lázaro que estava na porta da minha casa. Eu não sabia. Faz o seguinte, pede para que Lázaro volte e avise aos meus familiares. Porque eles precisam saber, eles precisam ter razão para fazer alguma coisa. Eles precisam de uma explicação teológica, eles precisam de um sermão, eles precisam de um pastor avisando domingo após domingo, porque eles não sabem. Ora, isso é característica dos injustos, como esse rico, que precisam de razões, precisam de o tempo todo ter alguém avisando a eles, olha, exerça misericórdia, porque Jesus quer isso. Os justos não precisam, simplesmente agem assim. O seu coração já foi convencido, ele já tem compaixão pelo outro. Para terminar, meus irmãos, eu quero fechar com a afirmação de Jesus, a resposta do justo e do injusto.
que também é a mesma. Ele dá a mesma resposta para um e para outro. Quando foi que fizemos isso? Ou quando foi que deixamos de fazer isso? O texto diz assim: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Depois ele responde aos injustos: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Quero sublinhar com vocês essa palavra, a mim fizeram e a mim deixaram de fazê-lo. Veja que interessante. Quando a gente fala de ação social na igreja, nós invariavelmente pensamos assim: eu sou o representante de Jesus que vou ajudar os coitados que precisam dele. Eu sou o representante do reino e que irei, com os braços de Jesus, acolher aqueles que precisam. Invariavelmente pensamos assim. No entanto, a lógica do texto parece que é o inverso disso. Aonde Jesus está? Aonde encontramos Jesus no texto? É naquele que ajuda ou é naquele que é ajudado? O texto diz assim: toda vez que vocês fizeram alguma coisa aos menores dos meus irmãos, a mim o fizeram. Jesus não se identifica com aquele que faz, mas com aquele que recebe. Jesus é aquele pobre. É lá que ele está representado. É lá que encontramos Jesus. É ao visitar o preso que encontramos Jesus. É ao alimentar o faminto que encontramos Jesus. É ao dar água ao sedento que encontramos Jesus. É ao cuidar das feridas expostas daqueles que estão na rua que encontramos Jesus. É lá que Jesus está. Não somos nós o representante de Jesus, mas Jesus nos espera lá, na rua, no caminho. É lá que Jesus está. É lá que encontramos a Jesus. Não é quem ajuda, mas quem está em vulnerabilidade, que é o representante de Jesus. O corpo do necessitado é o corpo do Cristo na cruz. Na cruz do Calvário, aquela imagem de Jesus despido, sangrando na cruz, é símbolo de toda a vulnerabilidade que vemos em nossa cidade hoje. Jesus é esse preso, porque foi preso. Jesus é o despido, porque ele foi despido. Jesus é o doente, porque ele foi torturado. Jesus é o faminto, Jesus é o sedento. Ele é o símbolo de toda a vulnerabilidade. E é quando nos deparamos com essas vulnerabilidades de hoje em dia que então encontramos o Cristo crucificado. Símbolo de toda vulnerabilidade. Jesus nos encontra no corpo do necessitado para nos salvar. De quê? Da nossa injustiça. Nos salva da nossa injustiça quando de fato agimos com justiça. Somos salvos da injustiça eterna. Somos salvos de não dar comida ao faminto. Somos salvos de não dar água ao sedento. Somos salvos de não cuidar daqueles que estão em vulnerabilidade. Somos salvos e então agimos como filhos de Deus, aqueles que recebem por herança o seu reino. Agimos como justiça, como justos que somos. Somos salvos. Ser salvo não é vir à igreja. Ser salvo não é cantar músicas gospels. Será que existe plural para gospel? Ser salvo não é carregar uma Bíblia debaixo do braço como todo crente. Ser salvo não é agir como um evangélico. Ser salvo é ser justo. É agir com justiça. Isso é ser salvo. Quero sublinhar uma outra frase para a gente terminar. Nessa mesma resposta do rei
aos justos e aos injustos. É interessante que depois de toda essa lista de vulnerabilidades que ele coloca, o faminto, o sedento, o preso, o enfermo e etc., ele resume tudo numa característica. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos. Depois ele vai dizer aos injustos: o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos. Sabe o que esse texto nos diz? Que há uma figura, que é o resumo, que é como que um símbolo de todas as vulnerabilidades. Que figura é essa? É a figura dos menores dos meus irmãos, dos mais pequeninos. Quem são esses? As crianças. As crianças são o símbolo de toda vulnerabilidade. Se um bebê elefante nasce, não sei se você já viu esses vídeos na internet, mas se um bebê elefante nasce, ele já nasce em pé. Não sei se você já viu isso. Ele já nasce em pé. Uma girafa já nasce andando. E por aí vai. O bebê humano nasce como? Nasce sem andar. Ele só nasce fazendo uma coisa, gritando. Só isso que ele sabe fazer, gritando. Ele não sabe comer sozinho. Se uma mãe abandonar uma criança no meio do caminho, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Uma criança é o ser mais vulnerável que existe. Não importa quanto dinheiro tenha na conta dos seus pais. Ele é um ser vulnerável. Se os seus pais o abandonarem, ele irá morrer. Porque ele não sabe andar, ele não sabe falar, ele não sabe comer sozinho, ele não sabe fazer nada, ele irá morrer. É um ser que precisa de cuidado. Por isso é o símbolo de toda vulnerabilidade. A criança é o símbolo de toda vulnerabilidade. Jesus, na cruz, é a criança por excelência. Símbolo de toda vulnerabilidade. Ele se fez vulnerável, ele se fez pobre, ele se fez necessitado, assim como as crianças são. É no exercício da justiça a toda criança que de fato encontramos Deus e o seu reino. Vou repetir essa que será a última frase. Os justos são aqueles que no exercício da justiça a toda criança encontram Deus e o seu reino. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos nós, que possamos cuidar dos vulneráveis, especialmente das crianças, e assim encontrar Jesus, que está no mais vulnerável, pronto a nos salvar da nossa vida egoísta, de só pensar em nós mesmos, de só planejar